Pai do Senhor, meus irmãos, motivo de grande alegria nessa noite. Queria convidar os irmãos para estar abrindo suas Bíblias no Salmo, capítulo 1. Salmo capítulo 1. Esperar o pessoal ali da mídia colocar. E diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Eu queria pedir ao pessoal aqui do Data Show para deixar no versículo 2, que diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Irmãos, nós como já foi mencionado, esse domingo é o último domingo, é o último culto do ano do crescimento, e é um momento por estarmos, no final do ano, é um momento que muitas das vezes nós começamos a refletir em muitas coisas, a qual nós passamos por esse período. Eu já fiz as minhas reflexões, já comecei analisando, já comecei falando para aquilo que eu já tinha colocado na minha vida. Falei, poxa, isso aqui eu consegui fazer, isso daqui eu não consegui fazer. Aquele sentimento um pouco de frustração, porque o nosso desejo é concluirmos as nossas metas e sonhos, mas esse é o momento que muitas das vezes nós começamos a nos refletir, e o ano do crescimento não é diferente, porque você talvez esteja refletindo: o que eu fiz para o meu crescimento na obra do Senhor? E essa palavra que ela vem no meu coração, porque a palavra, ela nos fala no versículo 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E essa palavra prazer, ela me trouxe um despertamento, porque nós vivemos dias a qual que tem muitas coisas disponíveis a mim e a você, que nos trazem prazer. No dicionário bíblico, a palavra prazer, ela significa satisfação, sensação ou sentimento agradável, prazer em fazer. E observamos que o mundo, a tecnologia, elas têm nos oferecido muitas e muitas coisas, que nos satisfaz, nos dá prazer, nos dá muitas das vezes alegria, muita alegria e muita tranquilidade no nosso coração. É um simples clique que você tem na sua mão, que você já pode ver aquilo que você quiser. Com um simples clique pelo celular, você pode pesquisar aquilo que você desejar, e através daquela pesquisa, venha trazer para você um prazer, uma satisfação de ter realizado a sua vontade. E essa palavra prazer, ela me chamou muita atenção, porque qual verdadeiramente tem sido o nosso prazer? Porque a Bíblia fala que se aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E que a gente começa a observar ao nosso redor, que muitas das vezes o nosso prazer não tem sido como prioridade a palavra, o ensino, a dedicação, o temor ao nosso Deus. Muitas das vezes nós negligenciamos com a palavra do Senhor e procuramos outros recursos para satisfazer a nossa vontade, que não seja como prioridade a palavra de Deus. Talvez, se eu fizesse uma pergunta para você nessa noite: qual foi a última vez que você leu a palavra de Deus? Talvez, se eu estivesse fazendo uma pergunta para você nesta noite: qual foi a última vez que você orou?
Qual foi a última vez que você jejuou? Ou melhor, qual foi a última vez que você se derramou aos pés do Senhor? O salmista está falando que antes ele tem prazer na palavra do Senhor, e pelo prazer dessa palavra, ele medita todos os dias da vida dele. E eu comecei a pesquisar na cultura judaica, e eu achei algo muito interessante, que todo judeu fiel, ele tem como prioridade ensinar a Torá. Se você conhece ou pesquisar todo judeu fiel, ele é muito apegado à Torá. Fazendo mais uma pesquisa sobre a cultura, eu li que uma das primeiras coisas que a criança judia aprendia a falar era Shema. A Shema, aí fala uma das primeiras palavras que eram ensinadas, Shema, Adonai Elohenu, Adonai Echad, que significa, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Uma das primeiras palavras que todo judeu ele ensinava à criança era Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Significa, ouve Israel, o Senhor é o nosso Deus. Olha o compromisso do ensino da palavra de Deus, ensinando a criança que o único Deus é o nosso Deus e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse ensino é de berço, esse ensino é desde quando a criança começa a ter o entendimento de começar a aprender as primeiras palavras. E o que me chamou muita atenção através dessa pesquisa, que os pais, quando eles estavam ensinando a Torá para os seus filhos, eles aprendiam, e quando eles aprendiam, os pais davam mel para eles. Desse modo, eles associavam a palavra do Eterno, era doce como mel. Olha só que interessante. O judeu começava a ensinar as primeiras palavras, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E quando ele começava a aprender essa palavra, o judeu, aquele pai, passava um melzinho na boca daquela criança, para mostrar para a criança que a palavra de Deus, ela é doce, ela é boa, ela é maravilhosa em nossas vidas. E se confirma essa palavra, lá no Salmo 119, versículo 103, que diz, quão doces são as tuas palavras ao meu gosto, sim, mais doces do que o mel na minha boca. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Olha só o compromisso, para que a palavra do Senhor, ela não venha a ser como um peso, mas venha a ser algo maravilhoso, algo doce como mel. Aí, irmãos, muitas das vezes nós começamos a observar, por que essa palavra, muitas das vezes, para nós, o estudo da palavra de Deus, ela não tem se tornado algo prazeroso. Porque muitas das vezes nós nos negligenciamos quanto à palavra do Senhor. Como eu acabei de relatar aqui, todo judeu fiel, ele ensinava as crianças, de pequeno a ensinar que nosso Deus é um único Senhor. E por muitas das vezes nós estamos delegando essa responsabilidade do aprendizado da palavra de Deus para as lideranças da igreja. Estudando um pouco sobre a cultura, na época antiga, não se sabe se confirmar direito, mas os judeus não tinham escola. Você sabe como que as crianças aprendiam? Diz a cultura, a história, que todo judeu, Flávia, era alfabetizado, mas não tinha escola. Todo judeu sabia muito bem, mas não tinha escola. Mas porque era ensinado a palavra de Deus dentro do seu lar, ele era alfabetizado dentro da sua casa. Sabe por quê, irmãos, que isso acontecia? Para que a história da palavra, para que tudo aquilo que Deus fez e continuará fazendo, não venha se esquecer, não venha ficar perdido. A palavra era de algo muito importante, de valor dentro do lar de cada judeu. E ela não poderia ficar perdida na história. E hoje, irmãos, nós não podemos negligenciar quanto à palavra do Senhor. Nós temos as nossas crianças, os nossos filhos. Nós não podemos deixar de falar da palavra do Senhor e de ensinar.
Não é porque a palavra de Deus é pesada, não. É porque a palavra de Deus, ela é prazerosa, ela é maravilhosa, ela é como mel nas nossas bocas. Isso é muito sério. O que me chama a atenção, que muitas das vezes, esse prazer, ele não tem sido de forma intensa nas nossas vidas. Quantos de vocês, queridos irmãos, lembra, volta a fita aí, quando você aceitou Jesus, quando você teve, o primeiro amor, quando você recebeu, sentiu a presença de Deus no seu coração, no outro dia você estava orando, no outro dia você estava buscando, no outro dia você estava querendo aprender a palavra de Deus, no outro dia você estava toda hora importunando o pastor, perguntando, pastor, não estou entendendo isso, eu quero aprender. Tamanha era a força do seu coração de descobrir muito mais e muito mais da palavra de Deus, porque na verdade o seu coração estava ansiando pela palavra de Deus, você queria se deleitar na palavra do Senhor, descobrir tudo aquilo que Deus ele tem para mim e para a sua vida. Ou seja, resumindo a história, você tinha prazer na palavra do Senhor, você tinha prazer em buscar ao Senhor, e por muitas das vezes, pelo tempo de igreja, pelo tempo de casa, pelo costume, pela religiosidade, nós estamos na casa do Senhor, só conhecendo a Ele, mas distante da sua vontade. Lá em Mateus, capítulo 15, versículo do 8 ao 9, fala que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que, irmãos, nós temos nos alimentado? Será que temos nos alimentados da gloriosa palavra do Senhor? Será que isso tem sido o nosso período de prazer? Faça uma reflexão. Seus momentos vagos, seu momento que você está tranquilo, está de boa, um momento que você tem tempo para fazer algo que te dá prazer. Qual é a primeira coisa que você tem procurado nesse momento? Será que você tem buscado a aprender um pouco da palavra do Senhor? Buscado a orar, a conhecer e prosseguir em conhecer? Nós observamos, irmãos, o reflexo dessa falta de prazer, muitas das vezes, com a palavra, quando num domingo como esse, a gente observa que a igreja está cheia, mas na terça-feira está vazia. Quando domingo como esse, que a igreja está cheia, e na escola dominical, a gente observa a igreja vazia, isso demonstra muitas das vezes, que o seu contentamento não está, muitas das vezes, em aprender a palavra do Senhor. Ei, o salmista falou, eu tenho prazer na palavra do Senhor e nela eu quero meditar dia e noite. Irmãos, o Senhor ele tem um maná para você, para a sua vida, mas aonde você tem depositado o seu tempo de prazer tem sido na palavra do Senhor, ou na Netflix, ou no filmes, ou até em coisas que não agradam ao Senhor. Uma certa vez eu viajando, e eu tinha uma rota muito grande para fazer, e a empresa contratou um motorista para que me conduzisse em todas as cidades onde eu iria passar. Fiquei 12 dias rodando fora de cidade a cidade. Passei por fazendo vistoria de 12 cidades no estado do Rio de Janeiro, e eu observei algo que me chamou muita atenção. Todas as vezes que eu chegava num hotel, o colega de trabalho, que também era crente, ele falava assim, vou assistir um filminho aqui. Irmãos, durante 12 dias eu vendo isso, vou assistir um filminho aqui. Em nenhum momento eu ouvi, vou ler a Bíblia aqui, vou cantar um louvor aqui, vou procurar uma igreja para mim ir. E aquilo me chamou, me cortou, me trouxe um despertamento também para a minha vida, porque muitas das vezes isso acontece conosco também. Nós olhamos no nosso momento de prazer, não na palavra do Senhor, mas em outros prazeres que não está relacionado com aquilo que Deus ele quer te dar. A Bíblia ela fala aqui no Salmo, versículo 3, e ele será como árvore plantada junto a rios de água, que geram o seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Mas essa prosperidade precisamos entender,
que antes de chegar a essa prosperidade, o prazer dele não estava na sua vontade, mas na vontade do Senhor. Por isso que a Bíblia fala: buscai primeiro o reino dos céus e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor tem rios de água viva para derramar aqui nesta noite, mas você precisa buscar o reino de Deus, você precisa ter prazer, amar a palavra de Deus, você precisa olhar a palavra de Deus como seu guia, ler a palavra e chorar diante dela. Oh, queridos, a gente encontra dificuldade até de chorar quando um louvor nos move. Imagine diante da palavra do Senhor se você não tiver uma real comunhão com Ele. Eu não sei se você está entendendo a palavra de Deus, mas essa palavra aqui liberta. É essa palavra que cura, é essa palavra que traz vida, é essa palavra que traz restauração, é essa palavra que encontra um perdido e traz ele de volta para os braços do Pai, com a vida restaurada, transformada, modificada. Por que não estamos utilizando dessa palavra? Porque muitas das vezes não estamos tendo prazer, porque é ela que transforma, é ela que muda, e é essa palavra que nos trará a salvação em Cristo Jesus. Eu estava muitas das vezes observando, quando a palavra de Deus ela fala: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor Jesus. Você observa que se você almeja a salvação, você precisa esconder a palavra do Senhor no seu coração, para você andar em santidade com Jesus. Deus, Ele não quer que você entregue o seu tempo para as outras coisas, mas sim para a palavra de Deus. A Bíblia fala, lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos, meus queridos, que nós não sejamos um crente superficial. Prossiga em conhecer a Deus, crie um relacionamento com Ele. Deseja isso mais do que tudo na sua vida. Talvez por algum motivo você se desviar ou se desviou, o Senhor, Ele quer te trazer de volta para os braços dEle. Precisamos ter prazer na palavra de Deus. Como diz o significado, o prazer nos traz satisfação. Queridos, quantas pessoas, muitas das vezes entram na casa do Senhor, mas parece que está carregando um fardo aqui para dentro. Parece que a vontade dele não era estar aqui. Muitas vezes está distante de Deus, está longe de Deus, conhece a palavra de Deus. Acabamos de ler que aquele povo me buscava com os lábios, conhecia a palavra, mas o seu coração estava longe de mim. Podemos enganar as pessoas que estão aqui, eu posso me enganar, falar daquilo que não estou vivendo, mas o nosso Deus é um Deus que sonda o íntimo do nosso coração e sabe quando nós estamos longe, distante dEle. Mas o Senhor, Ele quer falar para você nesta noite: tenha prazer na minha palavra, porque é através da minha palavra que você encontrará satisfação. É através da minha palavra que você encontrará refúgio. É através da minha palavra que você encontrará vida em nome de Jesus. Você crê, irmãos? Você crê nisso? Então por que você não fazer um desafio para você hoje e falar: meu Deus, eu quero todos os dias ler a tua palavra? Várias e várias vezes eu me coloco pensando, a primeira coisa que nós deveríamos fazer e se programar é quando acordar, meditar na palavra de Deus, fazer um devocional com Ele. A primeira coisa que nós deveríamos fazer quando acordamos, porque se acordamos foi porque Ele nos concedeu vida, deveríamos se inclinar na palavra de Deus e falar: Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo nesta manhã? E esse é o prazer, de ao ler a palavra de Deus, ser alimentado por ela, e o Senhor enviará vidas talvez, para que através dessa palavra, venha também receber algo de Deus. Só que observe, a primeira coisa, que eu acredito, que todo mundo faz, é o quê? Pegar no celular, ver se tem mensagem no WhatsApp, ver o que tem no Instagram. O que tem no estrago
satisfação e prazer. Então é motivo de nós, nesta noite, começarmos a observar as nossas atitudes e os nossos atos. Será que nós temos gastado tempo com Deus? Será que nós temos dado tempo para as coisas do Senhor? Ou estamos priorizando outras coisas que o mundo nos oferece e que nos distanciam cada dia mais da palavra de Deus? O Senhor, Ele quer te dar todos os dias, assim como Ele fez com o seu povo no deserto. Ele tem um maná para você todo santo dia. Ele tem algo preparado para você todos os dias. Basta simplesmente você abrir a sua Bíblia, abrir o seu coração e falar para o Senhor: Senhor, eu quero me deleitar com o Senhor nesta manhã, nesta noite. E o Senhor, Ele tem muito, muito para te oferecer. Então, irmãos, fique com essa palavra, reflita sobre essa palavra. Será que nós temos realmente colocado Deus em primeiro lugar ou os nossos prazeres? E assim nós conseguiremos moldar a nossa vida segundo a vontade do nosso Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.